Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui para mais um vídeo hoje no nosso canal. Hoje eu vou estar falando sobre estratégias aí, ou dicas, né, para escrever melhor textos acadêmicos ou textos científicos. E desde logo eu já quero contar com o seu like, com a sua inscrição aí no nosso canal, que se esse vídeo também for útil para você, se você achar que ele foi útil, que você possa compartilhar aí com seus amigos, com outras pessoas que também possam estar precisando das mesmas dicas. Antes de começar a falar, minhas redes sociais estão aparecendo aí mais uma vez e eu gostaria de pedir a atenção de vocês nesse vídeo por conta do seguinte: não é uma receita de como escrever. Na verdade, são dicas para melhorar essa escrita, para ter mais facilidade aí para montar e organizar um texto. Bom, então sem mais enrolação, bora para as dicas. Bom, a primeira dica é você ler sobre tudo, ler bastante, ter o hábito de leitura. Quem escreve muito, ou melhor, quem lê muito, escreve muito também. Então, se você quer escrever bem, se você quer ter facilidade para escrever, então você precisa começar a desenvolver o hábito da leitura. Então, leia diferentes autores, leia diferentes temas, leia textos de estilos diferentes, de períodos diferentes também, porque daí você vai começar a desenvolver o seu vocabulário, vai começar a adquirir novas palavras, vai adquirir também novas estratégias de linguagem, novas estratégias de pensamento para poder expor seus pensamentos no texto para o leitor. Também vai melhorar a parte técnica da sua escrita com a aquisição de recursos linguísticos e também vai te proporcionar uma maior facilidade para você poder estruturar seu texto, planejar seu texto, como ele vai ser, antes mesmo de você começar a escrever ele. A segunda dica aí que eu tenho para dar é para você ler bastante sobre aquilo que você vai escrever. Então, primeiro ponto, ler bastante sobre tudo, qualquer coisa. Segundo ponto, ler bastante sobre aquilo que você quer escrever, sobre aquele tema principal que você quer escrever. Não tem como você escrever um tema, estudar um tema, sem antes você ter um conhecimento amplo sobre aquilo. Então é importante para você evitar aí fazer comentários aleatórios, comentários superficiais sobre o tema, é você se aprofundar realmente sobre aquilo que você quer escrever. E não só naqueles autores que você está pesquisando, mas assim procurar compreender também o ponto de vista de outras pessoas sobre o tema, inclusive pessoas que escrevem de forma contrária ao tema que você está procurando escrever, porque isso vai te dar uma estrutura, uma base, um alicerce para que você tenha um texto mais completo, um texto mais argumentativo e um texto que ao leitor estar ali estudando, interpretando, ele vai pensar: poxa vida, esse cara estudou, ou essa menina estudou para escrever esse texto, porque ele sabe tudo sobre o tema, inclusive tudo sobre o que os outros autores escrevem sobre o tema também. Então isso é muito, muito importante, você trabalhar essas questões para que você desenvolva um texto de qualidade. Bom, outra questão que é importante também você levar em consideração, como sendo uma dica aí minha, uma estratégia para você escrever melhor, é você estruturar seu texto antes de você começar a escrever ele. Então, antes de você começar a escrever o seu texto, você já tem que ter em mente uma estrutura que você quer ter para ele. Então você tem que pensar como que seu texto vai começar, quais argumentos você vai levantar durante o texto, o que que vem primeiro, o que que vem em segundo, o que que vem em terceiro. Tudo isso já tem que estar montado na sua cabeça. Então, meio que o texto já precisa estar pronto na sua cabeça antes de você começar a escrever. Isso vai ajudar, esse planejamento, essa estruturação prévia, vai te ajudar a não ter dificuldade na hora da escrita, porque muita gente começa a escrever e tal e pensa: pô, mas eu não trabalhei direito essa ideia, e aí começa a trabalhar muito aquela ideia e tem uma digressão, e aí termina o texto, está com 30, 40 páginas, sendo que o trem tinha que estar com 10 ou 15 páginas. Ou pode acontecer o contrário também, de você não estruturar bem seu texto, e aí quando você termina de escrever, você está com 5 páginas, só um texto que deveria ter 10 ou 15 páginas. Não que o número de páginas seja relevante, né? No caso de você fazer uma pesquisa acadêmica, talvez o número de páginas não seja tão importante assim, uma vez que você precisa expor de forma completa o seu raciocínio.
Mas o importante de você ter essa estrutura em mente é que quando você está escrevendo para revista, você sabe que você tem um limite de 15 páginas, por exemplo. Ou quando você está escrevendo uma dissertação, você sabe que tem um número que seu orientador vai falar, pô, cara, tenta pelo menos ficar entre esse número. Então esse planejamento é muito importante para você saber quantos parágrafos ou quantas páginas você vai gastar em cada tópico, quantos tópicos vão ter seu texto, o que cada tópico vai trabalhar e assim sucessivamente. Isso é muito importante para facilitar o seu trabalho depois na hora da escrita. Então senta, pega um bloco de notas ali, faz uma anotação de como vai ser estruturado o seu trabalho, tudo mais, e isso aí vai facilitar muito na hora da escrita. Uma outra dica que eu tenho para dar é uma ilustração. Na verdade, quem me falou essa ilustração foi meu orientador do mestrado, professor Gede Guimarães. Essa orientação é no seguinte: escrever é como bordar crochê. Para quem não conhece, o crochê ele é feito com uma agulha e geralmente um barbante só. Então a pessoa que está bordando ali, ela vai encadeando aquele cordão, aquele barbante de uma forma que forma aquela peça, mas é uma sequência de nós que ela vai dando, de forma que se você puxar a ponta, ele desmancha todinho. Então, o seu texto precisa ser mais ou menos dessa forma. Para ficar mais claro, eu vou explicar. Ao começar, a primeira palavra do seu texto tem que ter a ver com a última palavra do seu texto. De forma que se eu tirar um parágrafo do seu texto, todo o texto desmancha. Todo o texto perde o sentido. Então, as suas ideias têm que estar encadeadas de uma forma que todas elas estão ligadas entre si, formam uma única peça, formam uma única composição. E se você tirar algum elemento daquela composição, toda a composição vai se destruir, porque o seu texto precisa estar estruturado dessa forma, a ser compreendido como uma só peça. E aí, aprofundando um pouco mais, é claro que a gente sabe que às vezes você vai escrever um texto acadêmico e aí você se depara com 3, 4 teses diferentes que você vai apresentar durante aquele texto, e são teses diferentes, mas que vão compor o seu tema principal. Você está usando teses diferentes para defender e para justificar o seu tema principal. Mas aí beleza, isso daí é um ponto. Agora você precisa ter em mente o seguinte: mesmo que você use teses diferentes no seu texto, o tema todo é um só. E essas teses diferentes elas precisam estar encadeadas entre si também. No crochê, voltando ao exemplo, né, que meu orientador deu, a pessoa que faz o crochê, então, ela vai fazer um tapete, por exemplo, então ela vai usar 2, 3 cores diferentes de barbante, mas vai continuar o mesmo princípio, que se você pegar ali na pontinha de uma e puxar, todo o tapete vai desmanchar, mesmo que tenha usado 2, 3 cores diferentes, porque a forma como os pontos estão encadeados torna aquela peça uma composição única. E assim deve ser também com a sua escrita científica ou sua escrita acadêmica. Todo o seu texto, mesmo que ele use argumentos diferentes e teses diferentes, ele precisa estar encadeado, de forma que nada seja insubstituível no seu texto, ou nada esteja ali por mero acaso, e tudo esteja ali encadeado, ligado com o tema principal, com o tema central. Uma crítica aí que muita gente, cara, muita gente mesmo, vai escrever texto acadêmico e se perde nessa variedade de teses. E aí fica como se fosse assim, uma tese aqui, uma tese aqui, uma tese aqui. 3 teses separadas que não montam nada junto. Isso daí, trazendo para o exemplo do bordado também, se assemelha mais a uma coxa de retalhos, né? Que uma coxa de retalho, por mais que ela seja um artesanato bonito e legal, muita gente gosta de ter e é uma coisa da cultura típica, né? Enfim, mas na escrita acadêmica não pode existir de forma alguma uma coxa de retalhos. Porque uma coxa de retalhos, para ela, na verdade, ela é uma peça abstrata, ela é uma peça subjetiva, ela não tem um sentido lógico, ela não está encadeada. Ela reúne vários retalhos diferentes, peças diferentes, tecidos diferentes, cores diferentes, estampas diferentes. Então aquilo ali não faz o menor sentido para escrita acadêmica. Então no seu texto, tome cuidado para não fazer dele uma coxa de retalhos. Cada palavra que você inserir, cada parágrafo novo, cada tese que você inaugurar no seu trabalho, ela precisa ter um encadeamento lógico com a escrita do seu trabalho. Então, o seu tema é mesmo que aquela tese aparentemente não tenha tanta ligação com o seu tema, mas você acha necessário incluir no seu texto, faça o encadeamento lógico.
Faça um parágrafo de transição, depois no final outro parágrafo de transição, de forma que o leitor acompanhe o raciocínio e entenda que aquilo ali não é uma digressão, aquilo ali não é uma loucura sua, que você colocou aquilo ali com um propósito dentro do texto. Então, exercite essa questão desse encadeamento lógico das ideias. E aí, por fim, a última dica, talvez a mais importante de todas elas, é treine sua escrita. Não deixe de treinar sua escrita. A escrita, assim como qualquer outra habilidade, ela precisa ser treinada. Ninguém nasce escrevendo bem. Todo mundo que escreve bem, tem um certo destaque no mundo acadêmico por escrever bem, são pessoas que dedicaram tempo de suas vidas nessa leitura, nesse estudo, nesse treinamento, para que pudesse escrever bem. Nunca, 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 nunca entregue seu texto na primeira versão. Sob hipótese nenhuma, entregue seu texto na primeira versão. Sempre revise, corrija seu texto com cuidado, para que você evite vício de linguagem, evite redundância, evite erros ortográficos, erros de concordância no seu texto, e para que você também deixe ele o mais claro possível para o leitor. É importante na hora de escrever você saber que o leitor não sabe nada daquilo sobre que você está escrevendo. É importante você ter isso em mente para que você escreva realmente de uma forma clara. Se você parte do pressuposto que o leitor não conhece o tema que você está escrevendo, você vai tornar seu texto, obviamente, muito mais claro, muito mais acessível para ele, para que o leitor possa saber o que está acontecendo ali naquele texto. Então, exercite sua escrita nesse sentido, para que você tenha um texto claro, um texto lógico e um texto que traga o conhecimento que precisa trazer, sem deixar de ser técnico, sem deixar de ser acadêmico, mas também não sendo hermético ou inacessível para o leitor. Uma dica pessoal minha que eu faço é o seguinte: eu termino de escrever um texto e eu não vou revisar ele logo de imediato. Eu deixo aquele texto ali de lado e no dia seguinte é que eu vou retomar a leitura para fazer a revisão. Por que eu faço isso? Isso é uma coisa que dá certo comigo, pessoalmente, não sei se vai dar certo com vocês, mas quando eu faço isso, eu meio que me divorcio um pouco lá do escritor, eu meio que me divorcio um pouco do texto e passo a ser um avaliador, a ser um crítico daquele texto. Então eu consigo fazer uma leitura mais fria e uma leitura mais madura daquele texto, evitando aí que eu tenha dó de mim mesmo como escritor e deixe passar muita coisa. Então assim, escrever é uma arte e como a arte precisa ser treinada todos os dias. Eu não sou nenhum mestre em escrita, nem nada disso, mas são dicas que eu aplico na minha vida, tem funcionado, tem dado certo. São dicas aí úteis que talvez o seu orientador não tenha paciência de passar, ou talvez você escreve e pesquisa de uma forma autônoma, né? Não tem um orientador, ou não tem alguém próximo para estar te olhando, te ajudando e tudo mais. E eu acredito que essas dicas são preciosas. Como eu falei, não é uma receita de como escrever bem, até mesmo porque não existe essa receita. Mas são dicas que, somadas às suas técnicas pessoais, com certeza vão te ajudar a escrever bem. Agradeço mais uma vez pela atenção, por ter chegado até aqui no nosso vídeo. O vídeo ficou um pouco longo, mas são dicas preciosas aí que eu considero preciosas para o seu estudo, para a sua prática como pesquisador também. E agradeço pela atenção. Minhas redes sociais estão disponíveis aí, estão aparecendo. Peço você que se entrar em contato comigo, qualquer dúvida que tiver, ou nos comentários, ou pelo direct no Instagram, terei o maior prazer em responder, se caso estiver ao meu alcance. E agradeço mais uma vez. Se inscreva no canal, curta nossos vídeos e compartilhe se você achar útil para os seus colegas, de forma que o nosso canal possa crescer. Até semana que vem.